E agora, quais é que são as habilidades e competências mais valorizadas no cenário atual? E como é que a academia consegue munir os profissionais da EDM destas características, destas habilidades e competências? Olha, se houvesse forma de fugir a questões, eu fugia desta. Prontos. Na minha opinião, porque é muita coisa e é complexo. Então, nós estamos a falar de indivíduos diferentes que vão se juntar numa organização que tem uma cultura diferente e nós temos que garantir que estas pessoas tenham as competências necessárias e nós já falamos também do desafio da educação em Moçambique. Então, eu olho para esta pergunta, na verdade, como um dilema em que nós devemos priorizar o que pode ser mais impactante, porque se nós pudéssemos e tivéssemos recursos, faríamos tudo, mas não temos. Então, o dilema é o que é prioridade em termos de competência para garantir que as pessoas estejam realmente preparadas. Se eu tivesse que escolher, iria para as competências humanas. Hoje, destes pacotes todos que nós estamos a desenvolver internamente na nossa plataforma de aprendizagem, um esforço muito grande que nós estamos a fazer é a questão de desenvolver as pessoas com competências para a vida. Competências para a vida é tudo que está ligado aos nossos valores, à nossa forma de ser e de estar, a comunicação que a gente faz, o autoconhecimento. Nós hoje temos muitos profissionais, muitos adultos que não se conhecem e quando a gente não se conhece como profissional, quando um colega, quando a Cleide vem para a ASA e diz Asa, melhora nisto e naquilo, é problema. Quando um chefe ou um líder tenta puxar por si, se não tens este nível de autoconhecimento e maturidade individual, a expansão, o desenvolvimento do indivíduo não acontece. Então, nós, de facto, tentamos nos focar como academia e olha que aqui também, por isso é que digo que é dilema, porque não deixas as competências técnicas, não podes deixar. Não vais dizer que formar um técnico sobre subir no posto ou apertar um fusível é menos importante do que formar o técnico, por exemplo, em inteligência emocional. Não é este o ponto, mas é buscar trazer soluções formativas que possam acelerar aquela competência que vai permitir que a outra seja mais consolidada. E no caso, são mesmo competências humanas. Eu acho que, mesmo a nível das instituições de ensino, e nós temos trabalhado muito com as instituições de ensino, a Universidade Eduardo Mondlane e várias outras, e nós temos alguns fóruns de debate e discussão. Uma das coisas que eu sinto e eu acho que podia ser melhorado no nosso contexto é começarmos a trazer a componente humana como parte da educação contínua, não é? Porque depois nós temos problemas a nível da organização, de questão da honestidade, questões básicas como pontualidade, assiduidade, mas tudo isto está assente na questão dos valores, do quem eu sou, de como é que eu vejo e valorizo o meu trabalho. Então, eu iria, nas tantas, se tivesse que priorizar olhar para a questão humana, porque mexe com todas as outras. E talvez mesmo para fechar esta questão, e tem uma particularidade entre as competências humanas e técnicas, é que para as competências técnicas, normalmente, claro que deve existir exceções, se eu tenho um programa de formação de linhas, e eu digo que desenho o programa para 50 horas ou 100 horas, é fácil, é quantitativo, é mais mensurável eu avaliar se o formando no final daquele período está competente para executar aquela atividade. Mas quando nós falamos de competências humanas, inteligência emocional, nós estamos a falar de uma semana, nós estamos a falar de um mês, nós estamos a falar talvez de 3 meses, estamos a falar de desenvolver competências que levam um bom tempo para serem consolidadas. E estas competências não são testadas em sala. Muitas destas competências humanas só são testadas
na realidade. Então, se eu estou a ensinar liderança, estou a ensinar comunicação, estou a ensinar delegação, estou a ensinar o poder interno, eu só consigo saber se tenho poder interno se eu for posta à prova. Mas se perguntarem-me, sabes fazer uma mesa ou uma cadeira, se eu já tenho a competência, eu faço a mesa ou a cadeira. Então, tem estas duas especificidades que nos remetem sempre para a questão da importância de formarmos as competências humanas. Aí surge uma pergunta muito interessante. Como é que os próprios profissionais podem identificar as áreas em que eles precisam se desenvolver e quais são os cursos certos para eles? Prontos. Curso certo, eu acho que não existem respostas fechadas, mas eu posso talvez adiantar alguns pontos que são básicos no meu entendimento, que podem levar para as respostas que cada um de nós precisa para esta pergunta que me colocaste. A primeira questão, eu sou um profissional, seja um jovem que estou na EDM, ou um jovem que está à busca de emprego ou quer entrar na EDM, a base é perceber, primeiro, qual é o perfil que eu preciso desenvolver. O perfil parece algo simples e mas eu vejo que muita gente deixa no segundo plano. Mas se eu, Assa, quero ser engenheira nos próximos 5 anos, é fundamental eu perceber qual é a vida do engenheiro. Eu preciso perceber que a vida do engenheiro ou de um técnico de eletricidade, nas tantas, é passar 40 horas ao sol, a subir posta, a carregar a escada. E eu vejo muito os jovens e os profissionais a romantizarem as profissões que escolhem. Por quê? Porque não fazem esta pesquisa do que querem ser. Eu trabalho muito com jovens na comunidade e eu pergunto a ele, tá bem, quer ser influencer, mas de quê, por exemplo? Porque todo jovem quer ser influencer hoje. E quando ele vai me dando respostas, eu consigo ver que não está assente numa busca de facto a classe de influência. Qual é a vida que ela leva? O que se espera? O que demanda esta função? Este é o primeiro ponto. O outro ponto é o autoconhecimento no geral, porque o perfil, estamos a falar daquilo que eu quero como a minha carreira, mas é fundamental eu, como profissional, perceber para aquela função, porque o ponto forte ou fraco do indivíduo é sempre em relação a um contexto específico. E eu às vezes vejo as pessoas a falarem das fraquezas e forças das pessoas no geral, mas eu não acredito que seja no geral, porque o que é uma força para a ASA num contexto, por exemplo, eu posso ter uma característica que me faz forte na EDM, eu saio da EDM, vou para a HCB e aquela característica já não é tão forte ou pode ser fraca porque o contexto que eu estou não precisa daquela característica ou precisa de outra característica que eu já não tenha. Então é importante o profissional fazer esta avaliação, quais são os meus pontos mesmo de destaque que eu posso valorizar mais. E mais do que isso, eu costumo dizer, são as fraquezas. E nós, em recursos humanos, nem falamos de fraquezas, falamos de pontos de melhoria. Os pontos de melhoria são uma área para ser explorada. E eu vejo muitos profissionais a relegarem. E como é que a gente explora os pontos de melhoria? Primeiro, nesta reflexão individual, porque cada um de nós tem uma percepção de nós mesmos. Eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa acelerada, energética, eu já sei. Então, se eu tenho esta consciência, eu estou num ambiente que esta característica mais atrapalha do que ajuda, eu tenho que encontrar formas de lidar com esta característica. E funciona para tudo. Se eu quero ser, por exemplo, formadora e eu não sou tão boa em comunicação, eu tenho que fazer um trabalho intencional de me preparar para que naquela função a característica de comunicação não seja um problema para eu ser vista como uma profissional que desempenha bem as suas funções. Então, tudo isto faz com que eu consiga me perceber para aquilo que eu quero e mais, consiga estar aberta para o feedback. Se há um tesouro,
há vários tesouros, mas o feedback é daqueles tesouros que eu particularmente não abro mão. Eu conheço a Cleide, passa um tempo e eu vou perguntar, Cleide, dá-me lá 1 ou 2 dicas que tu achas que eu podia. Por quê? Porque eu vejo profissionais a conviverem com outros profissionais por 10 anos, 15 anos, 20 anos, haverem características de melhoria e ninguém diz nada a ninguém. Então, a oportunidade que eu, Assa, tenho de melhorar, porque a Cleide vai me dizer, Assa, tu comunicas de uma maneira agressiva. E eu começo a trabalhar sobre aquela característica. Esta oportunidade eu não tenho, porque eu continuo a perpetuar os mesmos erros e possivelmente vou estar num fórum, numa exposição maior e não tenho oportunidade de ter melhorado aquela característica para este momento, para esta exposição maior. Então, uma das coisas que também, para além disto do perfil, da questão dos pontos fortes e fracos, é sim buscarem o feedback das pessoas à vossa volta. Perguntem aos vossos filhos, aos vossos parceiros, perguntem aos vossos colegas, perguntem aos vossos chefes o que eles pensam de vocês, o que pode ser melhorado. Não quer dizer que vão trabalhar em tudo. Daquilo que forem a dizer, vão pegar algumas coisas e definir isto como um plano de melhoria individual.